E se eu te dissesse que o Godzilla não fosse o começo da destruição, mas o resultado inevitável dela? No trailer de Godzilla Minus Zero, existe um detalhe perturbador que quase ninguém comenta, mas está ali, escondido sobre os escombros. O monstro não chega em um mundo em paz, esperando para ser o grande desastre. Ele chega quando tudo já acabou, quando a esperança já foi enterrada e o Japão está de joelhos. E isso muda completamente a forma de como você deveria estar assistindo esse trailer. E é claro, de como você deve se preparar para o filme. Porque talvez o verdadeiro terror aqui não seja a criatura colossal de escamas atômicas. O verdadeiro terror é o que a humanidade fez com o mundo, antes mesmo do monstro aparecer. Ele não é um incidente, ele é o ponto final. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar como essa versão do Godzilla pode ser a mais fiel de todas já feitas. Não apenas do visual bruto, mas simbolicamente. E mais, eu vou te explicar como esse filme pode finalmente resgatar o verdadeiro significado do monstro, criado pela Toho em 1954, transformando o monstro em algo muito mais próximo de um julgamento divino, ou uma purgação, do que de uma simples ameaça biológica. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Existe uma conexão entre o título Minus Zero e o estado psicológico dos sobreviventes que revelam os segredos sombrios dessa produção. E quando você entender isso, o trailer vai deixar de ser um espetáculo de efeitos especiais para se tornar um pesadelo real. O primeiro ponto histórico que você precisa entender, na moral, é o momento onde essa trama se encaixa. O filme se passa logo após a Segunda Guerra Mundial, em um Japão devastado e humilhado. E isso não é apenas um cenário bonitinho ou uma escolha estética aleatória, mas sim a própria alma da narrativa. O país já está destruído economicamente, fisicamente e, acima de tudo, emocionalmente. As pessoas perderam suas casas, suas famílias e a sua identidade nacional. O Japão de 1945 e de 1946 era uma terra de fantasmas e escombros. Agora, presta atenção no título, Minus Zero. Isso é um bagulho doido de genial, que significa que o país não está no ponto zero de construção. Ele está abaixo disso, ele está no negativo. Em matemática social, o ponto zero é o estado de estagnação total, onde você não tem nada, mas pode começar a construir. O Minus Zero é quando você tem menos que nada. Você tem dívidas de guerra, traumas psicológicos incuráveis e uma terra completamente dominada pela derrota. O Japão de Minus Zero não tem mais estrutura para lidar com praticamente nada. Não existem exércitos prontos, não existe tecnologia de ponta, não existe união política, mas sim um cenário de miséria absoluta, onde as pessoas estão pegando restos de metal no chão para sobreviver. E é neste cenário de vulnerabilidade total que o monstro aparece. Diferente do Monstro-Verso da Legendary, onde o monstro muitas vezes funciona como um equilíbrio natural, aqui ele é uma sentença de morte. Ele não chega para restaurar o equilíbrio de nada. Ele chega para mostrar que, por pior que as coisas estejam, ainda pode piorar muito. Agora vamos entrar na decupagem do que faz esse trailer ser tão brabo. Não é apenas o CGI de ponta da Toho, mas a construção psicológica. O trailer segura o Godzilla de uma forma magistral. Ele não entrega o monstro de cara, em close-up, fazendo pose. Ele constrói a expectativa através de um silêncio ensurdecedor, dos olhares de pavor puro e de pessoas comuns tentando entender o incompreensível. E quando ele finalmente aparece, não é um momento de espetáculo para você vibrar na poltrona. É um momento de choque traumático. A cena do mar é o melhor exemplo deste domínio de direção. A forma como a água se movimenta pesadamente, o timing cirúrgico da revelação do monstro, o impacto repentino e violento contra o avião, isso não é uma cena de ação de um blockbuster comum. Isso é a representação visual de um desastre visual imparável, como um tsunami ou um terremoto com pernas. A fotografia sem saturação ajuda a vender demais esse clima. Tudo é cinza, opaco, sem vida. O mundo já parece morto antes do primeiro rugido. O Godzilla só vem para completar o serviço e enterrar o que sobrou. E se liga nos personagens humanos, principalmente o protagonista. Tem uma expressão ali que é gritante e foge do padrão de filmes de monstro, onde as pessoas só correm e gritam. O que a gente vê é culpa. É o olhar de quem já passou por algo traumático na guerra, algo que deixou cicatrizes na alma. E agora ele reconhece o monstro como uma consequência direta dos seus atos ou da falha moral da humanidade. Isso transforma o conflito central. Não é apenas mais homem e monstro numa batalha de força. É o homem enfrentando seu próprio passado sombrio em forma de kaiju. O design do Godzilla reforça isso. Ele é agressivo, bruto e desconfortável de se olhar. Ele tem uma fisionomia que remete ao estresse e à raiva constante. Não tem nada de bonitinho ou de heróico nele. Ele é o trauma encarnado, uma massa de músculos e radiação, que parece estar sofrendo tanto quanto as pessoas que ele está pisoteando. É uma escolha de
direção que tira o foco da fantasia e coloca o foco em um horror real. Este trailer é praticamente uma carta de amor ou de ódio às origens da Toho. O Godzilla original de 1954 nunca foi apenas um lagarto gigante que soltava fogo atômico. Ele era uma metáfora clara e dolorosa para o trauma nuclear do Japão, uma representação viva das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Naquela época, o Japão ainda estava processando o horror da radiação, e o monstro era a única forma de colocar esse medo na tela. E aqui, em Minus Zero, isso volta com uma força que a gente não sentia há décadas. O contexto pós-guerra reforça essa ideia de que o Godzilla é uma extensão desse trauma impossível de escapar. Ele é o fantasma da radiação voltando a assombrar quem achou que tinha sobrevivido aos bombardeios. Outro detalhe monstrão é a forma como o monstro emerge do mar. Remete diretamente à estética dos primeiros filmes, mas com uma roupagem realista que faz você sentir o peso de cada tonelada e osso. Tudo é mais denso, mais pesado e, por incrível que pareça, mais humano. Essa versão quer corrigir a forma como a gente enxergou o personagem ao longo dos anos. Nos últimos anos, a gente foi acostumado a ver o Godzilla como o rei que protege o trono. Em Minus Zero, ele é o invasor, ele é o inimigo. Ele é a natureza, cuspindo de volta todo o ódio que a guerra semeou. Isso resgata o perigo diante de algo que você não pode bater um papo, não pode negociar e certamente não pode vencer com armas convencionais. Mas agora eu quero saber de você, papo reto, qual dessas versões faz mais o seu estilo sobre o rei dos monstros? Você prefere esse Godzilla como um símbolo denso de destruição, trauma e drama de guerra? Ou você prefere mais aquele titã, monstruoso e equilibrador da Legendary, que sai na porrada contra o King Kong pra salvar o dia? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque dependendo da sua resposta, esse filme pode ser exatamente o que você sonhou, ou pode ser algo tão pesado e desconfortável que você não estava esperando. Comenta aí, destruição pura ou equilíbrio natural? O trailer de Godzilla Minus Zero é extremamente eficiente, mas ele foge do óbvio. Ele não tenta te vender o filme através de cenas frenéticas, ou de destruição gratuita de monumentos famosos, apenas por diversão visual. Ele tenta te deixar com um nó na garganta, ele tenta te deixar desconfortável. E isso, no cinema de hoje, é um bagulho muito raro. O maior acerto aqui é o tom de drama humano. Tudo indica que Minus Zero vai ser mais um filme de guerra sobre pessoas tentando sobreviver ao impossível do que apenas um filme de monstros tradicional. É um risco? Com certeza. Pode afastar aquela parcela do público que só quer ver o monstro destruindo tudo por 2 horas. Mas ao mesmo tempo, este é o caminho para transformar este no filme mais importante da franquia em muitos anos. Ele não trata o monstro como entretenimento, ele trata como consequência histórica. O único perigo real aqui é se o roteiro final não conseguir sustentar essa carga emocional pesada até o último minuto. Mas se o filme entregar metade da atmosfera que esse trailer prometeu, a gente pode estar diante de uma obra-prima do gênero. Eles parecem exatamente entender o que estão fazendo com o legado da Toho. O filme parece querer nos lembrar que monstros são assustadores não pelos que eles fazem, mas pelo que representam. E se você acha que essa ideia do Godzilla como uma metáfora social e política começou agora, você tá muito enganado. Para entender a força de Minus Zero, você precisa mergulhar no que o filme de 1954 realmente representa, porque é exatamente ali que os pontos se conectam. E essa conexão pode mudar completamente a forma como você enxerga ele hoje. Mas e aí, que tal um vídeo contando a verdadeira origem do Godzilla? Comente aqui embaixo que logo eu trago um vídeo pra vocês. E pra você que chegou até o final, muito obrigado, se inscreva no canal, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, fui!